Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí ao nosso Pergunte para Endócrino. Hoje nós vamos falar sobre contagem de carboidratos mais uma vez e vamos responder dúvidas de vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos aí. Nós vamos começar. Quem tiver perguntas sobre qualquer tema de diabetes, especialmente sobre o tema de hoje, contagem de carboidratos, pode ir colocando aí que a gente vai respondendo, tá bom? Boa tarde! Tudo bem? Ah, que bom que você quis participar. Seja bem-vinda aí. Eu sou a doutora Janice Endócrino. Meu nome é Maria Glória, eu sou nutricionista. E eu tenho interesse nessa área de diabetes, porque eu tenho pai diabético, tem gente na minha família diabética. Então eu quero Ah, muito voltar para essa parte de diabetes. que ótimo. Então, pessoal, nós vamos começar em relação aos pré-requisitos para contagem de carboidratos, que foram dúvidas que a gente recebeu aí nas últimas semanas, e não só de colegas, como de pessoas com diabetes. E aí muitas pessoas perguntam assim para a gente, quem pode fazer contagem de carboidratos? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. As pessoas falam assim, eu tenho diabetes tipo 2, eu posso fazer contagem de carboidratos? Eu tenho doença renal crônica, eu posso fazer contagem de carboidratos? Eu tenho diabetes gestacional, eu posso fazer? Então, isso é uma questão que ainda incomoda muito as famílias, os profissionais. Por quê? Porque, historicamente, a contagem de carboidratos ela é feita muito mais para os pacientes com diabetes tipo 1 do que com os pacientes com diabetes tipo 2. Então, muitas pessoas, inclusive colegas da saúde, acham ainda que a contagem de carboidratos é só para quem tem diabetes tipo 1. Mas, na verdade, gente, a contagem de carboidratos, ela pode ser feita, né, para qualquer paciente que tenha diabetes. E aí, o que é importante a gente entender? Que as diretrizes, né, não só a brasileira, como a americana, a europeia, eles recomendam que todas as pessoas com diabetes devem ser educadas para lidar com os carboidratos no dia a dia. E aí, as diretrizes dividem esta contagem de carboidratos no método básico e no método que eles chamam de avançado. O que seria o método básico? É o método de substituição ou equivalência, onde a pessoa vai entender o sentido da contagem de carboidratos, a pessoa vai aprender a ver os rótulos, né, interpretar os rótulos, usar melhor as listas de substituição dos alimentos e com isto vai fazer trocas mais inteligentes no dia a dia, tendo flexibilidade alimentar, mas também entendendo o conceito dos alimentos, tá? Então este é o que eles chamam de método básico, ou seja, se usa ou se não usa insulina, se tem diabetes gestacional, se tem pouco tempo de diabetes, se está no período de lua de mel, não importa. O que importa é a pessoa ter o conhecimento em relação aos conceitos e entender bem como que os nutrientes, né, vão afetar a sua glicose, tá? E o método que eles chamam de avançado é o método de gramas, que a gente chama de gramas, né? Que é a pessoa que usa insulina, calcula os seus fatores de sensibilidade, tem a sua relação insulina-carboidrato, e então ela irá calcular a sua dose de acordo com o que come, tá? Aí, este método, ele faz sentido associado à insulina, tá? Agora, tem pessoas que usam insulina e não querem fazer contas. Então, elas também podem fazer o método básico. Tem pessoas que usam insulina, mas às vezes não tem entendimento suficiente para poder fazer todas as contas, né? Então é importante que a gente entenda isto.
Por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que tem dois lados, na verdade, né? O primeiro lado é que ela não tinha nenhuma noção nem de diabetes, nem da base do tratamento, usuária de insulina em múltiplas doses. Era uma primeira consulta e ela já chegou querendo começar a contagem de carboidratos no mesmo dia. Como que a gente começou a contagem para ela? Clareando a orientação alimentar que ela já tinha recebido de uma colega da nutrição, sem ter tido uma explicação da contagem de carboidratos, o que não é incomum, haja visto que a maioria das colegas da nutrição não dominam contagem de carboidratos, né? Então, isso é uma coisa importante a gente deixar bem claro. Então, quando ele entendeu o conceito da contagem de carboidratos, da lista de substituição que já estava na mão dela, né? Ou seja, ela já estava com a lista na mão, né? Ela já tinha recebido um plano alimentar, ela já estava em acompanhamento. Então, aquilo deu uma clareada na cabeça dela. Ela falou assim, nossa, doutora, eu não tinha entendido desta forma, não tinha olhado por este lado o meu plano alimentar. Aí, o que eu fiz? Orientei ela em relação ao geral da contagem e ela foi embora fazendo contagem, mas fazendo o método inicialmente básico. Para quando a gente evoluir de uma forma mais tranquila, com outros conhecimentos, em uma outra etapa educacional, ela poderá fazer de uma forma mais completa, mais avançada, né? Então é sempre importante que a gente se una nesse entendimento, né? E, gente, a colega da nutrição que vai trabalhar com contagem de carboidratos, ela precisa dominar a contagem de carboidratos, né, Glória? Então, o que a gente vê muito é a segmentação, às vezes, no dia a dia. Ou é dieta low carb, ou é nutrição esportiva, ou é jejum intermitente, ou é contagem de carboidrato, como se as pessoas tivessem que escolher entre uma coisa e outra. Então, é muito importante que a gente pense, já que é uma recomendação das diretrizes que essa contagem de carboidratos faça parte do dia a dia do tratamento, entendo eu também que todas as colegas da nutrição deveriam aprender a contagem de carboidratos. Você concorda com isso, Glória? Concordo plenamente, porque eu acho que você tem que ter domínio. Para você poder passar alguma coisa, você tem que ter domínio naquilo ali. Eu não passo, eu não estou trabalhando na área, nessa parte clínica, mas eu quero aprender para poder entrar na área clínica sabendo o que eu estou fazendo. Porque, como dizia uma pessoa, uma professora que eu conheci, nutrição mata. Se você não souber, né, ela salva, mas a alimentação também pode te trazer muitos problemas. Então, você tem que saber o que você realmente está fazendo. Exatamente. E mesmo que a pessoa não queira, isso é que eu falo muito com as colegas, mesmo que a colega da nutrição ou o colega endócrino, porque aí não é só a nutrição, não. Muitos colegas endocrinologistas não têm noção do que é a técnica de contagem de carboidrato. Nossa, muito. Não sabem fazer de forma adequada, individualizada, né? Não sabe revisar com o paciente, ou seja, não pode fazer, né? Então, o que a gente precisa entender? Que mesmo que seja o conceito básico, dentro daquilo que você já sabe fazer pela sua formação como nutricionista, é necessário que os colegas da nutrição deem um passo adiante para aprender pelo menos o básico, para não engessar o paciente, né? Sim. Porque os pacientes ficam muito engessados com tanta coisa que é falada para eles no dia a dia. E aí eu sempre falo com os colegas, não seja bobo de achar que o paciente não está flexibilizando, porque ninguém aguenta ser engessado o tempo inteiro, né? Só que quando eles flexibilizam, o que eles fazem? Eles flexibilizam errado, sem saber fazer as trocas. Essa paciente, por exemplo, que eu atendi essa semana,
ela estava tudo errado, né? A prescrição estava errada, a forma de usar estava errada da insulina, tinha muita coisa errada. Mas por fim ela falou comigo assim, doutora, eu cortei o pão, que eu adoro, e arroz, feijão, cortou um tanto de coisa, né? Eu falei, mas aí você cortou o pão, e aí o que você come na hora do lanche? Com bolo. Que tamanho que é esse bolo? É aquela história do interior que você vai lá e corta, né? Aquele pedação. Eu falei, moça, isso aí que você está comendo é uns 3, 4 pães? Porque uma tora desse tamanho, não era melhor você comer o pão? Não, bem que eu queria, doutora, porque eu fico muito mais satisfeita com o pão. Ou seja, a gente vê que é a composição do conhecimento, ela está toda errada, né? E são coisas muito simples, gente. Então, pessoal, dentro desses pré-requisitos, é importante a gente entender que a contagem de carboidratos todo mundo pode fazer, utilizando ou o método básico ou o método avançado. E se você, que tem diabetes, já está acompanhando com uma colega da nutrição, né, um colega da nutrição, e você já tem esses conceitos na sua mente, né, do seu plano alimentar, das suas necessidades, né, do seu perfil de alimentação bem estabelecido, né, gente? Porque hoje a gente não fala mais assim de comer de 3 em 3 horas, daquela obrigatoriedade, porque a gente tem fundamento científico para respaldar que o plano alimentar deve ser construído dentro das necessidades e dentro das preferências alimentares. Então, se você não tem um colega da nutrição te acompanhando, busque, gente. Busque um colega no seu plano de saúde, ou nos centros de diabetes, ou nas unidades de saúde, né? Por mais que possa demorar a consulta, uma hora ela vai sair e você terá a oportunidade de aprender coisas a mais. Porque na faculdade não aprendemos nada disso. É preciso pesquisar e estudar sobre o assunto. É o que eu fiz e continuo fazendo, me capacitando em diabetes, né? Então, realmente, não é fácil, né? A literatura em torno da contagem de carboidratos aí para os profissionais de saúde, a gente tem muito artigo científico falando sobre contagem, explicando as técnicas, as diretrizes, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. E nós temos concentrados os cursos de contagem de carboidratos, né? Nos congressos a gente tem curso. Eu, por exemplo, não aprendi contagem de carboidratos nem na faculdade e nem na minha residência de endocrinologia. Eu aprendi contagem de carboidratos nos congressos, nos cursos pré-congresso, né? Então são nas discussões, lendo artigos, praticando, discutindo com quem já fazia. E hoje nós temos várias equipes de saúde fazendo cursos de contagem de carboidratos. Eu e minha equipe da Santa Casa, da Diabetes Saúde, a gente também faz cursos de contagem periodicamente, né? Então a gente vai treinando aí pelo país afora vários colegas que estão aí em locais que não tinham nenhuma nutricionista de referência. Pessoal, seguindo aí a questão dos pré-requisitos, né? Então, quais são os pré-requisitos para se fazer contagem de carboidratos? Você está educado em diabetes, você está com uma equipe que gosta da contagem, que entende da contagem, monitorar a glicose, principalmente se você é um paciente insulinizado. Não dá para fazer contagem de carboidratos, gente, se você não faz seus exames regularmente, se você não sabe como é que está a sua saúde, se você não está animado para ser pesquisador, para pesar alimento, para entender tabela, para usar o aplicativo, né? Então a gente precisa dar um passo a mais para aprender. E isso é em tudo na vida, na contagem de carboidratos também. Tá? Quando devo começar a contar, né, ou a trabalhar no meu dia a dia a contagem de proteína e de gordura?
Se você já domina a contagem de carboidratos e se você já tem uma equipe que te acompanha, é importante você discutir melhor com a sua equipe a questão da proteína e da gordura. Não só o entendimento, mas também a contagem das porções adicionais. Porque cada pessoa tem uma preferência alimentar, né? Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que está fazendo, por exemplo, uma dieta low carb, que automaticamente aumenta a ingestão de proteínas e consequentemente, de gordura, e você não está conseguindo controlar a sua glicose. Aí você tem que pensar, será que as minhas porções adicionais de proteína não são o motivo pelo qual 4, 5, 6 horas após a refeição eu vejo minha glicose subindo muito ou ainda alta? Boa pergunta, né? Porque quem tem que se observar é a pessoa que tem diabetes. Então, dentro do pré-requisito, o que que precisa? Medir a glicose ou escanear essa glicose, tá? Porque, gente, diabetes é uma doença que a gente mede, ou mede pela monitorização contínua, ou pela glicemia capilar, ou pelos exames de laboratório, né? Mas ela é medida, né? A gente precisa aferir, a gente precisa conferir, a gente precisa saber como que a gente tá. Essa questão de que os olhos não veem, o coração não sente, no diabetes não é muito bem verdade, não. Porque se seu olho não está vendo a glicose, seu corpo pode estar sentindo essa consequência, né? Então, não é um bom ditado para as pessoas com diabetes, né? Diabetes é uma doença que se mede. Então, às vezes, você sabia que tem muita gente que já faz contagem de carboidratos e nem sabe? Porque ela troca, né, gente? Então, por exemplo, se você tem uma nutricionista e você recebeu um plano alimentar e você recebeu uma lista de substituição, quando você está trocando os alimentos dentro do mesmo grupo, a maioria, mesmo que a lista não esteja assim, especificando a porção de carboidratos, quando você está trocando um alimento por outro dentro do mesmo grupo, de uma certa forma você está fazendo a contagem de carboidratos. Pode melhorar? Pode. Pode melhorar com uma lista de substituição, especificando quantos gramas de carboidrato tem cada porção, uma lista de substituição mais pormenorizada. Então, os colegas da nutrição aqui da endócrino, que já fizeram os nossos cursos, né, recebem, né, essa lista, esse material todo pronto, com as listinhas de substituição, com as opções com a quantidade menor de carboidrato, em vez de ser uma porção, por exemplo, com uma colher de arroz trocando por X de feijão, são porções de 15 gramas de carboidrato, com outros grupos alimentares onde a pessoa pode substituir e aprender, né? Mas de uma forma geral, vamos pôr aqui que você, na hora do almoço, né? Você teria lá, por exemplo, 4 colheres de sopa de arroz. 4 colheres de sopa de arroz são 20 gramas de carboidrato, né? Cada colher lá de arroz branco tem 5 gramas de carboidratos. Se você um dia ou outro, né, quiser trocar, às vezes, um pouco do carboidrato daquele almoço por uma sobremesa, por um pedaço de chocolate, uma coisa diferente, o que que você faz? Você pode olhar o rótulo do alimento, ver o tanto que você vai comer e diminuir um pouquinho do carboidrato daquela refeição. Ou você pode trocar ocasionalmente uma fruta por um pedaço de chocolate ou por outra coisa, né? Nutricionalmente é a mesma coisa? Claro que não. Claro que não é a mesma coisa, né? Se trocar uma fruta por um chocolate é a mesma coisa, não. Todo mundo sabe, né? É um senso comum que a fruta, né, é saudável. O chocolate é gostoso, são conceitos diferentes, mas que não quer dizer que você não possa fazer, tá? Então é muito importante abrir os horizontes. Hoje nós temos
tabelas escritas, tabelas em PDF, a busca dos componentes dos alimentos na internet, os aplicativos que cada dia que passa estão melhores, ajudam mais quem tem diabetes, o familiar de quem tem diabetes, a fazer cada vez melhor, né? Então, gente, a gente tem muita oportunidade. A gente tem que se perguntar, conhecendo o conceito de carboidrato, que tal dar um passo além, né? Que tal procurar a sua nutricionista, ou procurar o seu endócrino e falar assim, olha, eu gostaria de fazer a contagem de carboidratos, mesmo que seja pelo método básico ou equivalente, método básico ou de equivalência ou de substituição, é a mesma coisa, tá, gente? Que tal dar um passo adiante, né? Que tal olhar os rótulos dos alimentos, né? Aprender os rótulos. E quando você pegar um alimento que está na sua lista de substituição, você olhar lá assim, olha, deixa eu ver aqui quantos gramas de carboidrato tem esse alimento que está na minha refeição. Deixa eu olhar aqui na internet uma coisa que eu gosto de comer, um rótulo de alimento. Se eu trocar isto por isto, ocasionalmente, isto vai ser bom para mim? Pode ser que o componente não seja parecido, mas a sua mente, a sua alegria, a sua flexibilidade, a sua qualidade de vida, ela pode melhorar muito também. Por quê? Porque dietas restritivas, proibições o tempo inteiro, por falta de conhecimento em relação ao diabetes, também contam no sucesso do tratamento. Sucesso do tratamento do diabetes não é só o número, gente, né? Não é só a hemoglobina glicada, não é só time in range, que é o tempo na meta, pelos sensores de monitorização contínua de glicose, né? Então é muito importante que a gente entenda o diabetes, outras doenças crônicas como um contexto, né? Então a gente nunca está olhando só uma coisa. Eu sempre repito isso aqui na página. Glicose são informações. A gente pega essas informações e a gente traduz essas informações de forma que a gente consiga utilizar isto para fazer os ajustes que são necessários, tá? Então é muito importante a gente entender isto aí, tá? O que comer no café da manhã? Depende, né? Depende do que você gosta, depende do que você precisa, depende das suas preferências, depende das suas necessidades. Então, a gente não tem uma receita de bolo para o que você vai comer de manhã. Por isso que eu insisto sempre, quem tem doença crônica, quem não tem uma orientação alimentar, quem quer ter mais saúde, não sabe como usar o alimento para ter mais saúde, precisa procurar um nutricionista. Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutora, você pode me passar um plano alimentar? Não, não posso não sou nutricionista, sou endócrino. Cada macaco no seu galho, né? Eu posso te educar, tirar as suas dúvidas em relação a várias coisas que estão no seu plano alimentar e que você não entendeu? Posso, na maioria das vezes eu consigo, né? Só que eu não sou nutricionista, endocrinologista não é nutricionista. Então as pessoas precisam entender, né, gente, que tratamento do diabetes é tratamento feito por uma equipe. Então, quando o seu endócrino falar que ele não vai te passar um plano alimentar, não fica xingando ele, agradece. Agradece, porque quem está passando, às vezes, precisa orientar o paciente por uma falta total de outras possibilidades, né? Mas a gente trabalha em equipe, né? A nossa formação na Santa Casa de BH é o trabalho em equipe, então a gente acredita muito, né, nesse trabalho conjunto aí de todo mundo. Quais os horários melhores de medição das glicemias capilares? Já que a rede pública fornece muito pouco, né? Para os pacientes com diabetes tipo 2, pelo menos em Minas Gerais,
Dependendo do esquema de insulina que a pessoa usa, ela recebe uma fita por dia, podendo chegar até 3. Para os pacientes com diabetes tipo 1, que usam múltiplas aplicações por dia, eles recebem 3 fitas, podendo chegar até 5, 6 fitas, né? Às vezes é liberado. Então, gente, o que a gente precisa entender? É o conceito, infelizmente a gente precisa entender, né? Porque o ideal seria que tivesse a quantidade adequada para todo mundo. O conceito da otimização dos insumos, tá? Então, a melhor hora para medir a glicose, ela precisa ser combinada com o tipo de insulina que você usa. Por exemplo, se a pessoa usa só insulina lenta ou insulina basal, medir a glicose em jejum faz mais sentido se você só tem uma fita. Mas se você usa insulina NPH 2 vezes ao dia, bolos de alimentação e está recebendo só uma fita, é necessário alinhar com a equipe de saúde qual é o milagre, né, que você fará com uma fita de glicose por dia ou solicitar o aumento de insumos, tá? Mas de modo geral, para os pacientes com diabetes tipo 1 ou tipo 2, que usam várias aplicações de insulina por dia, se tiver que otimizar, medir a glicose antes das principais refeições, café, almoço, lanche da tarde ou jantar, e aproveitar aquele momento para fazer um bolos de alimentação e avaliar a necessidade de fazer um bolos de correção, faz mais sentido do que ficar medindo de qualquer jeito, né? Durante o dia, tá bom? Aqui, ó, qual a quantidade ideal de carboidratos por dia? Depende do plano nutricional, né? Se você está fazendo uma dieta aí chamada, que o pessoal chama de padrão, 55 a 60% das suas necessidades calóricas. Se você está fazendo uma dieta low carb, é um percentual menor, tá? Aí depende muito do conjunto. A Adriana colocou aqui, ó, qual é? Não. Penso que a educação em contagem de carboidratos é muito importante, porque ensina também a observar o impacto dos alimentos, né? A educação nutricional, eu falo que a educação nutricional é importante toda hora, né, gente? Você poderia indicar um aplicativo para contagem? Tem o Glic, né? G-L-I-C, de Glic de glicose, que foi desenvolvido pela doutora Carla Mello, que é endocrinologista, que tem diabetes desde criancinha, e é um aplicativo muito bom, ela e o marido desenvolveram. E agora tem o iGlico, né? I de internet, Gli de glicose e Chola, C-H-O, de carboidratos, tá? iGlico. Todos têm, os dois têm para Android e para iPhone. Para um paciente com diabetes tipo 2, 180 está na meta ou não? Depende. Depende do horário do dia, depende de onde você está avaliando essa glicose. Depende da idade da pessoa, né? Depende de vários fatores. Então, de modo geral, o que a gente recomenda? Que a maioria das glicemias de jejum estejam menores que 130, seja no laboratório, né? Ou na ponta do dedo, porque quando a gente mede a glicose em um momento, a gente está medindo a glicose daquela hora. Pode ser que hoje você meça no laboratório 180, mas o restante do mês inteiro, se você estiver medindo em casa, ela esteja abaixo de 130, tá bom? E que 2 horas pós-prandial, ela varia aí entre 90 e 180, né? Ou seja, menor que 180. Aí você tá, do ponto de vista de glicemia capilar, você tá bem controlado. E o outro parâmetro é a hemoglobina glicada. Para quem não conhece, gente, é impressionante, mas vocês não têm noção de como a gente recebe mensagem de pessoas perguntando o que é o exame hemoglobina glicada que o médico pediu. Então, gente, vou dar uma dica. Quando você não souber para que você está usando um remédio ou o que aqueles exames significam, pergunte, né?
Porque às vezes a gente está ali, está acostumado a pedir os exames, nem todos, às vezes, a gente explica detalhadamente, e às vezes a gente acha que você sabe, você não sabe, né? Então, abre o bocão e pergunta para a sua equipe de saúde, né? Uma vez por ano, todas as pessoas que têm diabetes, principalmente adultos, né? Precisam ter, por exemplo, o seu hemograma da anemia avaliado, a sua tireoide, o seu fígado, os seus rins, a sua vitamina D, o seu ácido úrico, a sua reserva de ferro, principalmente se você usa metformina, você precisa ter avaliado a sua vitamina B12. Então, uma vez por ano, tem ali mesmo, né? Um sanguessuga arrancando os frasquinhos de vocês lá de sangue no laboratório. Tirando o colesterol, né? Que eu esqueci de falar, e vários outros lá. A partir daí, você precisa avaliar o seu controle glicêmico 2 a 4 vezes ao ano. Por que 2 a 4? Quem está muito bem controlado pode fazer 2 vezes por ano tranquilo. Quem está precisando apertar mais, precisa fazer mais vezes, né? O Eugênio colocou aqui, né, que o Libre é ruim nas hipos. Sim. Por quê? Porque você está vendo no Libre aquilo que aconteceu no seu sangue 5, 10 minutos atrás. Só que aí o seu corpo já está reagindo, já está liberando hormônios para subir a glicose. Então, sempre em hipoglicemia e glicemias acima de 250, 300, medir aqui, tá bom? É recomendado fazer glicemia em jejum e antes das refeições, como citou, e 2 horas após o almoço. Se você é insulinizado intensivamente, é importante, pelo menos, revezar as fitas que você tem entre o antes da refeição e o 2 horas após as refeições e na madrugada. Eu sei que na madrugada muita gente tem preguiça, né, gente? A preguiça toma conta. Não quer usa insulina lenta e às vezes não quer acordar para medir com a pontinha de dedo, mas é tão importante, gente. Quem usa insulina NPH, ou Glargina, ou Tresiba, né, ou DTM, não importa. Se você tem uma insulina correndo no seu sangue durante o seu sono e você não usa sensor de bomba de insulina, é muito importante que você conheça o perfil da sua glicose durante a madrugada, porque é uma forma de você antecipar qualquer tipo de problema. Se você, por exemplo, está medindo a glicose de madrugada num dia que é comum para você, e você começa a ver que todo dia que você mede a sua glicose está baixa, né? Que para madrugada o ideal seria estar aí acima de 100. Pensa comigo, não tem nenhum problema não? Será que se você medir direitinho, tiver com um plano alimentar, tiver com a dose ajustada de insulina, era para você estar tendo hipo de madrugada todo dia? Será que se você, porque quem tem que descobrir isso é você que tem diabetes. Será que se você descobrir isso, levar isso anotadinho para o seu médico e mudar o seu esquema de tratamento para ser melhor para você, será que você não vai prevenir no futuro uma hipoglicemia grave? O que é hipoglicemia grave? Aquela que você precisa da ajuda de uma outra pessoa para tratar. Porque você pode estar zonzo, você pode não estar entendendo o que está acontecendo, às vezes você não consegue nem mastigar uma bala, beber um copo de água, ou você já pode ter perdido a consciência, ou você pode estar até em crise convulsiva. Então, será que se você está com preguiça de medir a glicose de madrugada, não vale a pena colocar um reloginho uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, deixar isso bem documentado, e se você está tendo hipo toda hora, você entrar em contato com o seu endócrino e fazer esse ajuste. Olha quanto problema
você pode evitar se você acompanhar isso melhor, não é? Alguém perguntou aqui, ó, quem tem Jane Nascimento. Quem tem diabetes tipo 2 pode usar bomba de insulina? Quem tem diabetes tipo 2 e faz o tratamento intensivo do diabetes, que são múltiplas aplicações de insulina por dia, entre insulina lenta e insulina rápida, claro, pode usar a bomba de insulina, tá bom? Só que a bomba de insulina é um outro tópico, né? Porque também tem os pré-requisitos, precisa aprender a contagem de carboidratos, tem que estar com equipe especializada, né? Treinada para a bomba de insulina, porque senão o tiro sai, né? Pela culatra. E não é um tratamento barato, né? Querer e poder são coisas diferentes. E judicialmente, gente, a gente precisa ter parâmetros para poder pedir, porque senão o juiz não vai liberar, né? Vamos lá. Por que os exercícios mudam tanto o perfil de glicose? Porque na hora que você está fazendo exercício, você pode estar queimando bastante glicose. Então é importante ajustar as doses de insulina. Se você, assim como na madrugada, se você foi investigador e entender bem, desenhar lá, ó, entender o que está acontecendo com você durante, logo após e nas horas lá para frente, porque o exercício físico não age só na hora que você está fazendo. Olha que coisa maravilhosa que é exercício físico, né? Na mente, no corpo, ele age na hora e ele age depois também. Então é importante conhecer o seu perfil. Como que sua glicose fica durante o exercício? Como que a sua glicose fica na hora que o exercício acaba? Como que a sua glicose fica nas horas para frente, naquele dia que você faz exercício? Você sabe isso? Pensa comigo. Você está sabendo isso tudo quando você faz exercício? Como que a sua glicose fica na madrugada do dia que você faz? Será que é diferente o dia que você faz e o dia que você não faz exercício? O Traienta é um bom medicamento para diabetes tipo 2? Excelente, tá? Lembrando que vários medicamentos para os pacientes com diabetes tipo 2, a pessoa precisa ter uma reserva de insulina no pâncreas para ver o resultado. Se a pessoa não tem mais reserva de insulina ou está muito descompensada do diabetes, vai tomar o medicamento e não vai ver muito resultado na glicose. Fica imaginando que a bomba pode facilitar muito nessas questões de evitar as hipoglicemias. A bomba de insulina é um instrumento de aplicação de insulina que oferece vários recursos que a caneta e a seringa não oferece, inclusive os sensores acoplados à bomba, né, que alertam a pessoa quando a glicose está caindo, que suspendem a infusão de insulina pela bomba quando a glicose está caindo, independente do que você fizer naquela hora. Então, ajuda em muitas coisas, tá? Isso é verdade. A Geniane, eu adoro um doce, aí como uma bananinha zero açúcar, né? Então, lembrando que ser zero açúcar não quer dizer que é zero carboidrato. Então, é importante aprender a olhar os rótulos, quantificar os carboidratos, porque tem muita gente por aí trocando gato por lebre, né? Não come um pedacinho de doce numa festa, um brigadeirinho, mas vai lá e bate um pratão de macarrão, que tem muito mais carboidrato do que um brigadeirinho de festa. Então, é bom aprender mais os conceitos de carboidrato, olhar os rótulos, discutir com a equipe para não trocar gato por lebre. Pela madrugada, qual o valor da glicose mais adequada? Acima de 100, tá bom? Dentro da meta,
mas acima de 100, ou seja, entre 100 e 180. O César está perguntando aqui, ó. Pessoas com diabetes podem tomar Coca-Cola zero? Gente, poder, a gente pode tudo, né? A gente tem que perguntar se é bom para a saúde da gente, se você vai tomar todo dia, se são 10 litros por dia, se é uma latinha, um copo de vez em quando, porque tem gente aí que é sócio da Coca-Cola, né? Toma 2, 3 PET de Coca-Cola por dia, por semana, que é muito, e do ponto de vista da sua saúde nutricional, não vai te acrescentar nada, né, gente? Eugênio perguntou aqui, quais os requisitos para pedir a bomba de insulina? É importante que a pessoa preencha os pré-requisitos. O principal são hipoglicemias sem sintomas, assintomáticas, né? Com passado de hipoglicemias mais graves, fenômeno do alvorecer, crianças abaixo de 7 anos de idade, onde as doses que a gente consegue dar por seringa e por caneta, às vezes é muito, tá? Não tem exatamente a ver com o seu controle do diabetes. Porque não é verdade que uma pessoa que tem uma glicada de 14 coloca a bomba e vai para 6 por causa da bomba. Ela foi porque ela passou a usar insulina. Porque não existe um único estudo falando que uma pessoa que estava com glicada de 12 foi para 6 por causa de bomba de insulina, tá? Então é importante ouvir com os ouvidos da ciência, porque infelizmente, a gente escuta muita gente falando na internet que tinha uma glicada de 14 que depois da bomba foi para 6. Foi porque ela não estava usando insulina. Porque se tivesse usando a insulina direito, ela não estaria com 14, tá? Então, muito cuidado com as interpretações equivocadas que são ditas aí na mídia social. Eu amo bomba de insulina, amo. Tem dezenas de pacientes utilizando bomba de insulina de todos os modelos disponíveis no mercado brasileiro. Coordeno um ambulatório na Santa Casa de Belo Horizonte de bomba de insulina. Mas eu tenho muito critério para prescrever bomba de insulina. Meu filho fica mais de 3 horas sem comer. Ao invés da glicose abaixar, a glicose sobe. O que pode estar acontecendo? Depende, gente. Uma coisa importante que todo mundo tem que lembrar é que não é só a comida e a insulina ou os medicamentos que atuam na glicose. São mais de 42 fatores. Então, o que você come, a proteína, a gordura, o remédio que você usa, o exercício, o sono, o estresse, as doenças associadas, se você tem complicação, se você não tem, se tem pandemia, se não tem, né, gente? Porque isso aí foi um fator que em 2020 a gente viu alterando muito o controle do diabetes. Então, são mais de 42 fatores. Será que quando fica sem comer mais um tempo, não tem outro fator que está interferindo? Agora, a insulina basal, ela significa o quê? Que a pessoa deveria ficar com a glicose controlada na maioria dos dias, mesmo que ela não coma nada, nem tendo hipo e nem tendo hiper demais, tá bom? Então, essa era uma pergunta. A outra pergunta que a gente recebeu foi o seguinte: durmo com a glicose na meta, entre 100 e 180, e acordo todos os dias com a minha glicose acima de 250. Eu devo aumentar a minha NPH da noite sem ver glicose na madrugada? Nem você que não deve aumentar se você não souber fazer o autoajuste com o seu médico, né? Você tem que estar alinhado com o seu endocrinologista para fazer autoajuste das doses de insulina. Nem o seu médico deve aumentar se você não estiver medindo sua glicose de madrugada. Por quê? Porque na madrugada várias coisas podem acontecer. Eu falo que é o mistério da madrugada que vocês não querem descobrir, mas sua equipe de saúde quer descobrir o mistério da madrugada. Qual que é o mistério da madrugada? Você pode estar tendo
hipoglicemia na madrugada e o seu corpo reage liberando hormônios para te salvar, para te proteger. Aí o que acontece? Às vezes a glicose cai e a glicose sobe sozinha, porque estes hormônios, eles puxam as reservas de glicose que você acumula no seu corpo para te proteger. Então, essa semana passada todinha, gente, nós postamos assuntos importantes para vocês sobre hipoglicemia. Se você não acompanhou as postagens, vai lá no feed, lê tudo, porque a gente fala das classificações, das pseudo-hipoglicemias ou hipoglicemias relativas, do tratamento adequado, de tudo de hipoglicemia, tá? Então, se você não viu, vai lá depois e veja. Então, você pode estar tendo o efeito Somogy, que é esse rebote, cai e sobe. Você pode estar com o fenômeno do alvorecer. O que é isso? Você vai com a glicose boa na meta, até por volta de 3, 4 horas da manhã. A partir desse horário, até umas 8 horas da manhã, é o horário onde o corpo libera hormônios naturalmente. E são hormônios que sobem a glicose. Então, você pode estar tendo o fenômeno do alvorecer. Se você não sabe como que a glicose está por volta de 3 da manhã, e como que ela está na hora de dormir, e como que ela está no jejum, como é que você pode saber se o que você está tendo de madrugada é glicose normal, baixa ou alta? Porque você também pode estar com a alimentação e o ajuste das doses à noite desregulado e levando glicose mais elevada da noite para a madrugada para o jejum. Aí você tem que fazer outros ajustes no seu tratamento. Então, se você está acordando com a maioria das suas glicoses acima de 130, meça a sua glicose ao deitar, de madrugada, no jejum. Leve bem anotadinho para o seu médico, discuta com ele, descubra se o que você tem é fenômeno do alvorecer, se o que você tem é efeito Somogy, se o que você tem é que arrumar a sua noite em relação aos seus medicamentos e às suas glicoses, tá? Você perguntou aqui, eu tomo bastante chá natural, postego os medicamentos pelo chá com exercício e dieta e água de quiabo, os chás fica bem, mas é difícil. Depois do almoço já medi 150 até 120. Gente, não se trata mais de diabetes tipo 2 sem medicamento. É duro dizer isso. Por quê? Porque os efeitos dos medicamentos, eles vão além do valor da glicose. Tem os efeitos além da glicose. Então, se você tem diabetes tipo 2, pelo menos a metformina, que é o glifage, o controle do peso de alguma forma, né, que pode ser medicamentoso. E principalmente se você tem mais de 40 anos, o remédio de colesterol, porque não tem nada a ver só com o valor de colesterol, você precisa estar usando. Então, não existe mais tratar diabetes só com dieta e exercício físico, tá? Procura seu médico e discute isso com ele, tá bom? A Patrícia perguntou aqui, ó, minha glicose em 77 já me faz começar a sentir mal. É aquilo que a gente falou das hipoglicemias relativas ou pseudo-hipoglicemias. Tem post lá no feed também, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Quando a glicose varia muito, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, o corpo sente, quando despenca,
os mesmos sintomas de uma hipoglicemia verdadeira, que é a glicose menor que 70. Só que você não está em risco de ter uma hipoglicemia. Você não está em risco por causa de uma hipoglicemia, porque não é uma hipoglicemia. Mas se você está com um valor muito perto de 70, precisa o quê? Ficar de olho, porque ela pode baixar mais. O que você pode fazer? Antecipar uma refeição, aproveitar aquele momento para comer uma fruta, que a maioria da população come menos fruta do que precisa. Mas o que você deve evitar? Comer açúcar puro, comer doce, comer bobagem, achando que você está com hipoglicemia. Porque isso não vai te ajudar em médio e longo prazo, tá bom? Acho que a maioria das dúvidas aqui, né, a gente esclareceu. Como ninguém escreveu eu quero, é porque não tinha ninguém querendo entrar mesmo, tá vendo? Falei com vocês que o povo aperta errado. Então, aqui, ó, o somojo alvoreceu, comer demais à noite. Então, meça, larga de preguiça. Põe um despertador uma vez por semana, acorda, mede e anota isso aí bem direitinho, tá bom? E por fim, dúvida muito frequente do pessoal também, em relação ao tratamento da hipoglicemia. E eu falo, até para tratar a hipoglicemia, você tem que saber contagem de carboidrato, né? Pelo menos o conceito básico da contagem de carboidrato. Por quê? Porque aí o tratamento da hipoglicemia, ele se baseia no carboidrato de rápida absorção. Traduzindo, açúcar, né? Açúcar. Não é doce, não, é açúcar. Que também é doce, né? Mas é açúcar. Ou seja, é a famosa regra dos 15, de forma geral. Se você tem sintoma de hipo, você mede a sua glicose. Se ela está menor do que 70, você come alimento com carboidrato, 15 gramas de carboidrato de rápida absorção. Quais são os alimentos que têm 15 gramas de carboidrato de rápida absorção? Uma colher de açúcar em um copo de água, um copo de suco natural, por exemplo, de laranja, de melancia, um copo de refrigerante normal, né? Não pode ser nem diet, nem light, nem zero. 3 balinhas moles, porque às vezes a pessoa não consegue nem mastigar, pode engasgar se a bala for dura. Que mais? O Glinstan, que é a glicose em gel, que vende em farmácia. Melzinho maior, né? Tipo assim, acho assim, tipo assim, se for aqueles pequenininhos, 3 ou 4. E todo mundo que usa medicamento que pode dar hipoglicemia, ou insulina, ou os comprimidos que podem dar hipo, a listinha também tá lá nos posts do feed, né? Então vai lá ficar sabendo de hipoglicemia, estuda bem e anota. Tem que andar com tratamento da hipoglicemia do seu lado, né? No bolso, na bolsa, na mochila, tá bom? Aí a regra dos 15 diz o quê? Você come os 15 gramas de carboidrato, espera 15 minutos para o carboidrato, né? Começar aí sua absorção e mede a sua glicose 15 minutos depois. Na maioria das vezes, você já vê sua glicose subida ou subindo, tá bom? Se não subiu, ainda está muito baixa, o que você pode fazer? Repetir os 15 gramas de carboidrato novamente, tá? E assim você vai até normalizar, tá bom? Então, Janice, isso quer dizer o quê? Eu não posso comer um bombom? Eu não posso comer leite condensado? Eu não posso comer um chocolate que eu tava doida para comer? Pode. Depende do valor, né? Não é que você não pode. Se você não tiver mais nada, gente, nesse planeta para comer, você pode comer o bombom, o leite condensado, o chocolate. Só que se a hipoglicemia for uma hipoglicemia mais importante, principalmente abaixo de 54, vai demorar mais para subir a glicose. E o que você quer nessa hora? Você quer que suba rápido ou você quer que suba devagar? A gente, de modo geral, quer que suba rápido.
E quando você come um alimento misturado, o que é um alimento misturado? Carboidrato de absorção rápida, com carboidrato misto, com gordura, com proteína, tererê, tererê. Vai subir? Vai subir, mas vai demorar. Mais do que uma colher de açúcar. Então, você tem que calcular. Se eu estou com a glicose de 68, 65, e eu quero aproveitar para comer um docinho, vai resolver. Mas se ela tiver 58, 54, 50, 40, não faça isso. Porque vai demorar para subir. Aí você vai ficar achando que a sua glicose não sobe quando você trata. Não sobe porque, às vezes, você aplica errado, tá? Então, pessoal, muito cuidado com o tratamento da hipoglicemia. Outra coisa importante, quem usa insulina ou medicamento que pode ter hipoglicemia ou tem hipoglicemia sem sintomas, ou já teve hipoglicemia grave, precisa treinar as pessoas ao seu lado para tratar a hipoglicemia. Seja com glucagon, seja puxando a bochecha, esfregando um açúcar ou um Glinstan. Vocês precisam treinar as pessoas, né? Porque senão, se acontecer com você, quem irá te salvar, né não? Então, isso aqui é importante. Nego o tratamento. Oi, Simone, tá Tudo bom? boa? Tudo bem? Tudo bem? Olha, Seja adoro as suas bem-vinda. lives, viu? Eu Ah, que bom. tô, eu tenho um filho que ele hoje é adulto. Ele teve diabetes há 2 anos de idade, com 2 anos de idade, diabetes tipo 1. E foi um milagre a descoberta, muito sofrida, porque ele entrou com uma crise de uma hiperglicemia de 900 de glicose. A médica, eu estava levando ele aos médicos normais, né? Médicos sem ser especialista, endocrinologista. E, graças a Deus, foi diagnosticado diabetes. Ele ficou internado no hospital, levando insulina a cada 5 minutos até controlar. E hoje ele está bem, bem grande, tomando conta da vida dele. Agora, o que eu tenho assim verificado, né, por conta da gente participa muito, né, dessas lives, do próprio lugar onde o cuidado é realizado com o diabético, o que eu verifico é a negação da doença. Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se engajarem no tratamento e a ter um cuidado maior com o controle do diabetes? Ent- Eu, Então, na nossa experiência, Simone, assim, não é raro a gente receber pessoas com essa situação de vida, né? Que não conhecem o diabetes, que não são educadas para o diabetes, que vivem, às vezes, como se não tivesse diabetes, né? Essa é a realidade, vive como se não tivesse diabetes. Só que quando a gente vai olhar o contexto todo, Simone, é muito importante também a gente entender um outro lado, dois lados, né? Muitas pessoas vivem como se não tivesse, porque não entende nada. Então elas precisam iniciar uma jornada educacional para elas entenderem o que elas têm, entender como que trata. Porque, por exemplo, eu recebo muitos pacientes que falam comigo assim: doutor, eu prefiro morrer a usar insulina. Desse jeito. Usar insulina várias vezes por dia não faz sentido. Só que quando eu vou devagarzinho com a minha equipe olhar o que está acontecendo, a pessoa não sabe nem para que a insulina serve. Não entende nem por que são várias aplicações. Porque na maioria das vezes, o médico prescreveu 5, 6, 7 aplicações, mais 7 furadas no dedo, e a pessoa foi embora com aquela sobrecarga sem saber para quê, por quê. Simplesmente é para a sua glicose baixar. E isso não faz sentido para muita gente. Quando a a gente. dificuldade, a dificuldade que eu percebo é com relação ao
por ser uma doença crônica, né, autoimune, é para a vida toda e o cuidado, cada organismo reage diferente, cada insulina vai ter um trabalho diferente no organismo, cada um vai ter um resultado diferente. Então, não tem uma regra definida para que haja um controle adequado. Realmente, e Não as tem. crises de hiper e de hipo são variadas, né? E Quando ele aí, era eu sempre falo com os colegas o seguinte: independente de qual seja a causa da não adesão, porque pode ser física, pode ser mental, pode ser social, pode ser todas juntas. financeira, Todas juntas. Uma única coisa é capaz de mudar essa jornada, que é o processo educacional, né? Por exemplo, a gente tem um paciente no ambulatório que já tem quase seus 70 anos, só vai na consulta sozinho, não lê, não entende o que está na receita, não tem acompanhante nunca, e a glicada dele quase 15%, uns 4, 5 meses atrás. Aí, se você olha de fora e se você não está engajado na educação em diabetes, qual que é a primeira coisa que a pessoa vai falar? Esse aí não tem jeito. O que a gente fez? De 15 em 15 dias ele vai no ambulatório, a gente explica falando, a gente repete, a gente desenha, a gente discute com ele o que está acontecendo, a gente treina de novo a monitorização de glicose, uma coisa de cada vez. Resumo, ele tinha uma glicada de quase 15, quinta-feira agora ele chegou com a glicada de 11. Parece ruim? Parece ruim para quem tem 6, para quem tem 7. Mas para quem tinha 15, cair 4 pontos percentuais em 3 meses e meio, 4, é muito, muito, muito. E a gente vai continuar até ele chegar na meta dele, que é no máximo 7,5. Ele vai demorar mais tempo? esse tratamento, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Como é que vocês controlam esse cuidado, essa orientação? Ou é só médico, paciente, ou trabalha todo mundo Todo junto? mundo, todo mundo. Todo mundo fala a mesma língua, né? Todo mundo fala a mesma língua, ele passa por todo mundo repete, todo mundo sabe da situação dele, né? Que a gente Eu não tem estava outros fazendo, recursos. eu estava fazendo uma pesquisa. Como é que, assim, eu conversei com 2 médicos endocrinologistas, estou fazendo um trabalho de mestrado, que é mestrado profissional em design. Uhum. E ele engloba qualquer tipo de problema, é como você vai contribuir para a melhoria de algum problema. E aí eu peguei esse assunto sobre diabetes. Muito por causa do meu filho e muito para contribuir mesmo, né? Então, eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi que, com relação aos idosos, em Portugal, eles têm o hábito de ligarem a cada determinados dias, com horários já pré-determinados, para saber como é que está a saúde daquele idoso que mora só, que não tem o cuidado com o familiar, que o familiar não participa do tratamento. Então, é muito bonito assim você ter esse. E você se sente também participativo, você se sente engajado, porque tem alguém procurando você, tem alguém preocupado com você. Então, e muitas vezes eu percebo que os médicos dizem depende muito do paciente esse engajamento. Essa educação em diabetes é muito difícil quando ele tem a questão de negar a doença. E aí eu fico aflita em dizer o que é que de fato vai deixar essa pessoa, porque é a vida dele que está em jogo, E né? são fases, né? Claro que todas as pessoas, e eu falo também muito isso com os residentes e com os colegas, as pessoas podem escolher o caminho que elas querem seguir, mas desde que elas estejam conscientes. Você não pode pegar um menino de 8 anos e falar com ele para escolher se ele quer tratar ou não.
Você não pode pegar um paciente que não sabe nada de diabetes e ele falar assim com você, eu não quero tratar. Mas como? Você nem sabe como é que trata. Porque você perde um pouco a escolha se você não sabe. Agora, quando você está educado, aí você pode fazer suas escolhas. Você pode abandonar o tratamento, você pode trocar de médico, você pode fazer o que você quiser, né? É mais, entre aspas, é mais correto justamente que você faça a escolha quando você sabe. Então, assim, a única coisa que eu conheço que é batata, que funciona, é você não desistir do processo educacional. E cada pessoa vai ter a sua jornada educacional. Uns são autodidatas, né? Eles vão, eles estudam, eles aprendem, eles entendem, eles pegam no ar, eles são mais rápidos que você, né? Quando você pensa que vê, já foi. Outros não. Outros só vão seguir essa jornada de uma forma mais lenta. Uns estão preparados para ouvir agora, outros não querem ouvir de jeito nenhum. Mas a nossa missão, né, familiares, porque o diabetes é um diagnóstico familiar. O profissional de saúde, o sistema de saúde, né, porque é uma obrigação dele também, e dos familiares, e dos amigos, e dos colegas de trabalho que puderem ajudar, é não desistir. Por isso que a gente fala muito aqui nas lives. Quem tem diabetes e quem é familiar tem que assumir a sua postura de educador. Não pode escutar as coisas dentro de um consultório, dentro de um centro de diabetes, aprender e ficar calado. Tem que pôr a boca no mundo, tem que divulgar, tem que ensinar quando você vê uma pessoa fazendo errado. Porque senão a história do diabetes, gente, nunca mudará. Senão a história do diabetes nunca mudará. A gente precisa educar, a gente precisa mostrar para as pessoas, né, o que tem de bom, o que tem de melhor, o que ela pode fazer para poder andar de uma forma melhor, né? Agora, eu acredito nisso, de tanto você repetir, de tanto você participar, de tanto você se empenhar, as coisas mudam. Agora, no caso do seu filho, tem uma outra coisa que acontece muito e que ainda é muito fraca no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é a transição dos cuidados da infância e adolescência para a vida adulta. Quando a criança é diagnosticada e antes dos 7, 8 anos de idade, quem aprende, se tiver oportunidade de aprender, quem aprende são os pais. Quando chega na idade aí, a partir dos 9, 10 anos, né, e cada um também tem sua idade, é a idade da transição e é importante que a equipe de saúde responsável pela criança comece a prepará-la ou para migrar da medicina da endocrinopediatria, né, da medicina da infância e adolescência, para a medicina do adulto ou para preparar essa pessoa para assumir os seus cuidados na vida adulta de forma independente. E o que a gente vê na maioria das vezes? Não é feita a transição adequada. Às vezes os pais acham que os filhos sabem o que eles sabem. E às vezes os meninos aprenderam, ó, entra no ouvido, sai pelo outro. E aí a idade passa, vem a vida adulta, vem a faculdade, vem os relacionamentos, vem o casamento. E quando a gente se depara, eu tenho dezenas de casos no meu consultório, que chega para a primeira consulta, que eu pergunto assim, o que você sabe de diabetes tipo 1? Menino adulto. Doutor, na verdade eu não sei nada. Quem me tratou a vida inteira foi minha mãe, minha primeira consulta sozinha. Mas não sabe nem que tipo de diabetes tem às vezes. Tem que começar um treinamento, né? Um retreinamento. Um processo educacional que tinha que ter começado 8, 10 anos atrás, vai começar lá na frente. Quando a pessoa está com a cabeça cheia,
Faculdade, A casamento, senhora, filho. a senhora acha que a mídia, de um modo geral, uma mídia educativa, poderia contribuir para alertar sobre até o diagnóstico prévio do diabetes? Porque muitos pacientes chegam inesperadamente, assim, até numa emergência, por não saber que tem essa doença. Exatamente. O que é o problema hoje? Diabetes não é a única doença, né? Eu sempre falo com o pessoal o seguinte: é uma doença frequente, mas não é a única. Então, se as pessoas que têm diabetes, ou que têm familiares com diabetes, ou que têm pré-diabetes, falarem mais, se educarem mais, o problema vai ser resolvido. Porque quando você está com problema, o que você faz? Você sai perguntando para os outros, né? Só que os outros também não sabem. Então, se a gente juntar quem tem diabetes, familiar de quem tem diabetes, quem tem pré-diabetes, gente, isso vai dar, quiçá, mais da metade da população. Porque só quem tem diabetes é 10%, quem tem pré-diabetes é mais 17%. Mais os familiares, outra de gente. A Eliana colocou aqui, ó, o mundo está diabético, né? Ou seja, qual que é o problema? É que essas pessoas não estão sabendo o suficiente. Agora, é incrível falar isso, mas eu tenho vários casos no meu consultório de pacientes meus que diagnosticaram vizinho, amigo, que Que bom. tinha acabado de sair do hospital e o médico não diagnosticou. E o médico mandou de volta para casa. E o médico que estava lá não atentou que aquilo que a pessoa tinha podia ser diabetes e não media uma glicose. Aí, ó, que Isso inferno. aí. Aí chegou em casa, liga o paciente: ô doutora, eu acabei de diagnosticar meu vizinho com diabetes aqui, a glicose deu 300. Olha lá, acabou de sair do hospital particular, de convênio. O que eu faço, doutora? Você faz o seguinte, você vira para ela e fala assim, volta lá no mesmo hospital e fala assim: ó, eu tenho diabetes, meu diabetes está descompensado. Chama o médico aí. Na hora que você falar isso, ele vai medir a glicose. Depois que ele medir, você fala com ele assim: pois é, quem me diagnosticou foi minha vizinha, porque eu acabei de sair daqui. Né? Meu Deus. Então, a gente precisa se mover. Qual que é o problema hoje, né, Simone? As pessoas ficam paradas, esperando o mundo resolver o problema para elas. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar para ver se vai dar certo. E não dá. Então a gente precisa se mover, a gente precisa buscar o conhecimento. Como Gente, é que a gente, como é que a gente consegue abranger essa quantidade de pessoas para que elas tenham esse conhecimento, pelo menos prévio, do que seja o diabetes? Então, igual eu te falei, quem está aqui tendo a oportunidade de aprender, que tem rede social, né? É Porque hoje é divulgar. muito raro uma pessoa que tem diabetes, né? Não sei que seja uma criancinha, olha lá, não tem a rede social, né? Os profissionais de saúde, né? Quem está nessa jornada tem que pôr a boca no mundo, gente. Né? Se você tem uma rede social e você vê uma live, você aprendeu uma coisa nova, vai lá, gente. Faz um stories, faz um, sei lá como é que chama, o trem Reels, faz um stories, faz uma live, põe uma mensagem qualquer lá no seu feed, fala assim: olha, gente, eu tenho diabetes e aprendi isso hoje. Você já sabia isso? Ah, você não sabe? Não? Vai ali, ó, no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá tendo palestra, toda hora tem live, toda hora tem reels, tem vídeo, tem evento na Sociedade Brasileira de Diabetes, tem associação de diabetes fazendo evento, agora é tudo online, né? Mas daqui a pouco Tem volta os os presencial. podcasts, né? Então, assim, a verdade é o seguinte: quem quer, corre atrás. Vai. Agora, quando a gente não quer, minha filha, aí não tem jeito para nada nessa vida, né? Então, eu acho que isso é que é importante, as pessoas precisam se unir. Aí eu nem contei os profissionais de saúde, né, gente? Porque se contar quem tem diabetes, quem tem pré-diabetes, os familiares e os Os profissionais de profissionais. saúde, me pergunta por que a gente ainda está com essa história negativa do diabetes. Não era para estar assim, né? Não era, né? Então, eu acho que todo mundo precisa fazer a sua parte. Ó, a Gorete perguntou assim, ó, pessoas que não têm diabetes também podem ter hipoglicemia? Podem ter hipoglicemia por outros motivos, tá?
A hipoglicemia do diabetes é diferente, a glicose menor que 70 é relacionada aos medicamentos do diabetes. Mas existe a hipoglicemia não relacionada ao diabetes. Qual o valor ideal antes de dormir? Preferencialmente maior que 100, tá? Dentro da meta, mas maior que 100. E em jejum, a maioria dos dias menor que 130. Tomo glifage sempre, a glicose está em 80, 90, já foi até 60. Às vezes penso que pode não ser diabetes, tem que saber se está tomando remédio direito, né? Agora, se você tiver o diagnóstico confirmado do diabetes, estiver ficando com a glicose assim, tá maravilhoso. Tem que ajoelhar e rezar, tá maravilhoso. Já respondi essa também. O diagnóstico foi um choque, como não? Qualquer diagnóstico é um choque, né, gente? Ninguém quer diagnóstico de É nada, muito difícil. né? A gente não quer, a gente recebe, né? Às vezes a gente aceita de cara, às vezes a gente demora um pouco e daqui a pouco a gente aprende a viver, né? Com ele. A Adriana colocou que achava que o diabetes devia entrar no currículo escolar. Devia mesmo, até pela educação nutricional, né? Também não. Porque se o currículo escolar incluir educação alimentar, nutrição, já vai resolver um problema gigantesco da história do diabetes no futuro. Não precisava E nem ser serve até de diabetes. alerta. Serve até de alerta para essa vizinha também. Os pequenos, eles rapidamente eles aprendem muita coisa e podem ajudar uns aos outros. É isso mesmo. Exatamente. Eu já pensei nisso também. A Geniane perguntou aqui, ó, glicada em 8,5 é ruim. Gente, para de ficar usando a palavra ruim, boa, péssima no dia a dia da vida de vocês. A questão não é boa, ruim, alta, baixa, péssima, tô morta, tô viva, vou isso, vou aquilo. O número que você vê no diabetes, ele é uma informação para você buscar a sua saúde. A glicada de 8,5 é um valor desejável? Está acima do valor desejável. O que é importante? O que eu vou fazer com ele? O que eu tenho que descobrir com ele? Por que minha média está ficando mais elevada? Onde que eu posso melhorar? Né? É uma informação. Porque o povo repete tanto, minha glicose está ruim, minha glicose está ruim, eu estou ruim, que a pessoa acaba perdendo a coragem, né? Eu falo que tem gente que chega no meu consultório que tem que tratar da saúde mental. Porque a pessoa está tão derrubada pelos valores dos exames que a pessoa não tem nem força para poder fazer mais nada, porque a coragem já foi toda embora. Né? Ah, minha glicose deu 250. O que eu fiz de errado? Quem é que disse que você fez alguma coisa de errado? Por que você está se culpando? Pega aquele resultado e muda a pergunta. O que eu vou fazer agora para ele ir para o valor que eu quero? Agora, tem gente que fica assim, nossa, mas tá ruim, o que eu fiz de errado? Eu faço tudo errado, eu não presto para nada, eu não dou conta de nada, eu sou um fracasso. Que a pessoa até esquece que ela tinha que fazer alguma coisa com o número. Continua lá com o número alto, né? Aí a pessoa fala assim, doutora, mas você fez o quê? Não, doutora, eu me xinguei tanto que eu fiz alguma coisa errada, fiquei tentando lembrar o que eu fiz de errado, que esqueci de corrigir. Eu falei, pois é. Aí, ó. Gastou tanta energia. É que, na verdade, quando você vai até adoecer, quando você tem um emocional abalado, qualquer coisa, uma gripe que você vai ter, uma febre que você vai ter, uma infecção, o diabetes, a taxa já altera. Antes mesmo, já começa a alterar no seu organismo algo, e aí você precisa realmente ver a causa disso, cuidar e não se culpar, na verdade. Exatamente. A Gorete fez uma pergunta importante aqui. Ó. Siga uma nutricionista aqui no Insta. Ela trabalha em cima da educação em diabetes, tratando com a alimentação. E você está dizendo que não existe tratar diabetes tipo 2 sem medicamentos? Como que é isso? A nutrição, a alimentação, ela faz parte do tratamento do diabetes. Não existe alimento que cura diabetes. É picareta, viu, gente? Desculpa falar assim abertamente, mas se vocês estão ouvindo alguém falar na internet que tem isso, aquilo ou aquilo outro que cura diabetes, que vende na farmácia da esquina, um chá que cura diabetes, uma folha que cura diabetes, um XYZ que cura diabetes, sai dessa, porque é picareta, infelizmente. Agora, existe a nutrição funcional, que dá função
para os alimentos. Não é minha área, mas a gente sabe que tem estudos mostrando que podem te ajudar em vários pontos do tratamento, assim como a nutrição também ajuda. E muito. É a base do tratamento. Mas não cura diabetes e não tira de você o medicamento. Qual é a única situação onde uma pessoa com diabetes tipo 2 não vai tomar nenhum medicamento? Primeiro, se ela não tiver diabetes tipo 2. Né? Então, ela não precisa tomar remédio, né? Se ela tiver intolerância total ou contraindicação total ao medicamento. E é ruim, porque é triste, mas ela vai perder os benefícios, né? Do efeito além da glicose, né? Que os medicamentos têm. O diabetes gestacional, ele pode voltar à fase normal quando a pessoa sai dessa fase da gestação, ou ela sempre fica com algumas sequelas ela já é diabética mesmo. Não, o diabetes gestacional, por definição, ele começa e termina com a gravidez. Ponto. Tirou a placenta, Certo. normaliza a resistência à ação da insulina. Porém, contudo, quem teve diabetes gestacional passa a integrar o grupo de risco para ter diabetes tipo 2. E, portanto, em longo prazo, será rastreada sempre para diabetes. E quando os meninos nascem, as mães ficam doidas, desaparece, esquece. Às vezes, quando volta, já está com diabetes tipo 2. E vai aumentando o risco. Então, se uma mulher teve diabetes gestacional e ela tá acima do peso, tá com colesterol alto, tá com triglicérides alto, teve ovário policístico, tem pressão alta, tem parente com diabetes, o que ela tem que fazer? Ela tem que agir, se ela não continuou com o diabetes, naqueles fatores de risco que a gente chama de modificáveis. Tá? Fatores de risco modificáveis, que é o peso, que é o sedentarismo, que é o colesterol alto, que é a pressão descontrolada, porque parente não tem jeito de você mudar, né? É história de outro filho no passado onde você teve diabetes gestacional, também não pode mudar. Então você pode mudar o que você pode mudar, né? Então, se tem mulheres aqui que tiveram diabetes gestacional e depois esqueceram de si para cuidar da criança, segunda-feira, no primeiro horário, marca sua consulta, vai repetir seus exames, busca uma nutricionista e foge do risco. Porque a única coisa que você pode fazer é quando você não tem o diagnóstico ainda, é prevenir e diabetes tipo 2, né? Porque tipo 1 não tem prevenção. Eu também faço a minha ajudando as mães que me perguntam como aplicar insulina nas crianças, tá vendo? Diabética tipo Feliz Valentina. É isso aí, gente. Tem que fazer a parte da gente. A vida é muito curta. Se a gente não fizer a parte da gente, fica difícil, né? Então é importante a gente levar isso em consideração. Ó, quando a glicose está descontrolada, a alimentação está controlando. Como é que é? Quando a glicose está descontrolada e a alimentação está controlando, entra com insulina. No diabetes tipo 2, se você está bem controlado com medicamento oral, você não precisa progredir na terapia, nem com mais comprimido e nem com insulina. Por isso que também tem o outro lado. Tá cheio de gente que chega no consultório usando insulina em doses altas e não precisaria estar usando insulina. Poderia estar controlando de outro jeito, né? Olha lá, Eliana. Fui tratada como diabetes tipo 2 e depois eu descobri que eu tinha LADA. Olha, Larissa, minha glicada tá 5,9. Estou muito feliz, parabéns. Né? Tem estudos, Alexandre, mostrando que mães que tiveram diabetes gestacional, os filhos têm mais risco de ter, mas é diabetes tipo 2, principalmente no futuro, né? O risco maior é tipo 2, tá? Pessoal, nós já estamos...
Pode falar. Só me tira uma dúvida. Pode acontecer de uma criança desenvolver o diabetes por conta de alguma medicação que afetou o pâncreas, assim, teve uma gripe forte, aí foi tomando antibiótico, aí voltou, aí teve uma pneumonia, uma broncopneumonia, e foi sendo tratado com vários medicamentos fortes em pouco espaço de tempo. E aí pode se chegar a comprometer o pâncreas? Então, a gente tem alguns medicamentos, principalmente medicamentos de quimioterapia, que podem causar lesão na célula produtora de insulina, tá? Então, pode ser relacionado com o diagnóstico de diabetes. O que que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem a carga genética favorável, às vezes já entrou no processo de destruição das células beta pancreáticas produtoras de insulina, e quando vem um quadro grave que demanda muita insulina, o pâncreas não dá mais conta e o quadro abre. Isso acontece com frequência, né? Agora, hoje a gente saber exatamente qual foi o fator ambiental que causou aquele diagnóstico do diabetes, gente, infelizmente, a gente tem vários estudos mostrando as possibilidades. Infecções virais, agrotóxicos, produtos químicos, que podem ser o fator desencadeador. Mas desencadeia tipo 1 naquela pessoa que já tinha a carga genética favorável, né? Entendi. Agora, a gente tem os diabetes secundários, que não tem nada a ver com tipo 1, como esse, por exemplo, da quimioterapia, né? Não é tipo 1, é um diabetes secundário ao quimioterápico, né? É outro tipo de diabetes. Então, a gente tem vários tipos. O pessoal fala mais de tipo 1, tipo 2 e gestacional, porque é a maioria absoluta. Os outros, ó, de vez em quando você acha um perdido, né? É verdade. Simone, muito obrigada. Um beijo. Boa Tchauzinho. noite. Boa noite.